Então, pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula aqui no WebConf. Tá? Então, por que eu resolvi marcar hoje? Porque eu tenho visto acompanhar nas mensagens que o pessoal tem tido bastante dúvida, né? O pessoal está um pouco preocupado. Tem alguém aqui falando que que não pode reprovar. Então, assim, ó, só para deixar bem claro para todo mundo que essa disciplina ela é bem diferente das demais disciplinas. Por quê? Na disciplina você tinha um conteúdo programático, né, um conteúdo para você estudar, e você fazia uma prova daquele conteúdo ou você mostrava um produto que você desenvolveu. Né? Deixa eu ver aqui. Tá ok assim? Daí, tá bom agora? Melhorou? Então, pessoal, como eu estava falando, vocês tinham que desenvolver uma aplicação, um produto, ou faziam uma avaliação de um conteúdo que foi estudado. Nessa disciplina de PCC é um pouco diferente, por quê? Porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pensar o que a gente vai fazer no TCC e começar a escrever esse documento. Então, assim, a questão de escrever, ela realmente é um pouco mais complexa, porque a gente tem que pensar, a gente fica pensando que não vai conseguir, a gente começa a achar que o que está fazendo está horrível, né? Que eu não estou indo no caminho certo, mas a coisa mais importante que tem é você começar a escrever. Se não começar, não sai nada. E a ideia é essa mesmo, que vocês vão escrevendo o que vocês acham que deve ser feito, e aí depois o tutor, o orientador, lá no TCC, a gente vai fazer uma orientação para poder melhorar o que foi escrito. Tá? Então, assim, a ideia que eu fiz foi dividir em semanas, onde a gente pudesse, em cada semana, ela está vindo completando uma etapa do nosso PCC, para depois ficar mais fácil no TCC. O pessoal tem reclamado bastante, às vezes um pouco até com razão, mas queria que entendesse a nossa situação. Nessa disciplina de PCC, nós temos 359 alunos inscritos, né? E deixando claro que cada aluno é responsável de fazer o seu TCC, o seu PCC. Ele é feito, ele é pensado em uma aplicação em conjunto, mas a escrita dele, cada um deve fazer a sua. Então, assim, é uma coisa que é um pouco mais demorada para a gente poder dar um feedback, poder estar lendo, analisando e encaminhando para vocês. Então, assim, eu tenho pedido a ajuda bastante dos nossos tutores online, para também estar respondendo para vocês com uma velocidade um pouco maior, mas eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência. Tá? A gente aqui entende a complexidade do que está sendo pedido, né? A gente também está aqui para ajudar, para somar, quer que todo mundo consiga êxito nessa disciplina, mas que ela não é avaliativa como se eu tivesse dado um questionário, vocês vão lá, respondem, e no final do questionário tem a nota pronta. Não. Então, assim, vocês imaginam que eu coloquei já em 5 atividades. Né? Então, são 5 arquivos que foram enviados na plataforma. Então, eu estou pedindo, pessoal, os tutores, que façam a avaliação no último documento que foi enviado. Por quê? A ideia é que esse documento que foi enviado por último, ele tenha todos os itens que já foram pedidos. Eles têm o título, eles têm o objetivo geral, o objetivo específico, eles tenham já a justificativa e o problema que vocês estão tentando resolver. Né? A hipótese, quem quis colocar. E agora a gente começa a fazer a estrutura do nosso TCC. O que vai ter no nosso TCC? Capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 vai falar sobre banco de dados, o capítulo 2 vai falar sobre modelagem, o capítulo 4 vai falar sobre conclusão, resultados. Então, é essa que é a ideia. Tá? Então, por que eu estou pedindo o pessoal fazer? Avaliar já o último. Se o seu trabalho ainda não foi avaliado, não foi respondido, a gente vai estar procurando responder nessa próxima semana. Tá? A gente está com uma força-tarefa aí, combinei com os tutores aí,
para a gente estar podendo encaminhando para vocês o feedback e a resposta. Tá ok? Então, vou apresentar para vocês de novo aqui a minha dissertação que eu fiz. Deixa eu vir aqui na plataforma. Pessoal, então vocês estão visualizando, conseguindo visualizar meu documento aí? Vocês estão visualizando o documento, né? Ficando maluco, por isso ninguém acredita em mim. Nós acreditamos. Oi? São vocês. Aí, só eu tô achando que ele tá decepcionado. Pessoal, então assim, ó, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, depois eu vou entrar na gente poder tirar as dúvidas, tá ok? Então vamos lá. Ó, aqui é a ideia do meu documento, tá? Então eu tinha lá o meu título, né? Estudo paramétrico para estimação no curto e médio prazo do preço spot de energia elétrica usando redes neurais. Esse era o meu título. Ah, o título de vocês vai ser o quê? Modelagem do banco de dados para o sistema de locação de carro de Rondonópolis. Modelagem do sistema de banco de dados para o sistema de aluguel de locação de carro da Localiza de Cuiabá. Interface gráfica para o sistema de controle de frota da Prefeitura Municipal de Sapezal. Então, estou dando um exemplo do que seria o título de vocês, né? Depois vem o nome de vocês, né? Esse documento já está muito parecido com o que vocês têm lá. Orientador, deixa só entre 2 pontos, não tem orientador ainda nesse caso de vocês. E no caso aqui, essa parte também vai seguir o que já está no documento que vocês receberam. Tá ok? Aqui não vou... Essa parte, né, vocês não precisam nem mexer muito, preocupar com isso agora no de vocês. Ficha catalográfica também não. Agradecimentos pode ser feito depois lá na frente. O resumo também pode deixar para fazer depois lá no TCC. E assim também, pessoal, recomendo, ó, não sei se todos têm o costume de fazer isso, tá? Eu não sei se todos estão acostumados, estão ambientados a utilizar uma ferramenta do Google, do Word chamada Sumário, tá? Ela é bastante dinâmica, ela facilita bastante, você consegue importar as ABNTs para dentro do seu Word e você consegue fazer um sumário dinâmico. Por que eu falo isso? De repente, você está mexendo no seu trabalho e você acrescentou uma figura em algum item e a página alterou. Se você não faz dinâmico, você tem que ficar todo no final do seu TCC lá, ficar olhando página por página e fazendo seu sumário. Quando você faz dinâmico, ele já fica automático isso. É muito fácil, é muito bom trabalhar dessa forma. Tá? Quem não souber, depois pode pesquisar no Google aí, sumário dinâmico no Google, no Word, que ele vai ter um monte de videozinho, explicação, como é que faz para instalar. Tá? Lista de figuras também pode deixar depois para o TCC. O que é mais importante nosso aqui é a questão da introdução. Quem quiser ou tiver tempo para fazer, pode querer começar a escrever, mas também não é determinante. Mas o mais que a gente mais precisa hoje é o quê? A justificativa, né? Por que você está fazendo esse trabalho seu? Qual é a finalidade dele? Porque defender seu peixe. Se quiser colocar motivação, pode também, né? E aqui a gente vem para os objetivos. Olha lá, de novo. Objetivo geral e específico. Qual é o objetivo geral?
O objetivo geral é utilizar redes neurais para a previsão do preço de energia no mercado spot para auxiliar os agentes em suas tomadas de decisão. Objetivos geral de quem está fazendo sobre banco de dados. Desenvolvimento do banco de dados para o sistema de locadora de carro da Localiza Cuiabá. Desenvolvimento do banco de dados para o sistema de controle de frota da Prefeitura Municipal de Cuiabá, da Prefeitura Municipal de Sapezal. Tá? Desenvolvimento do banco de dados para o sistema acadêmico da Escola Municipal João Manuel Pereira da Silva, lá em Rondonópolis. Então, tá vendo? Esse é um objetivo geral de vocês. Né? O objetivo geral é desenvolver o banco de dados, é fazer o banco de dados. Então, pessoal, eu vou prosseguir aqui, depois eu tiro essas dúvidas de vocês, tá? Depois disso, a gente vai fazer o quê? O objetivo específico. Então, o objetivo específico, primeira coisa, sempre vou apresentar, eu posso colocar, apresentar uma revisão biográfica do setor elétrico, apresentar uma revisão biográfica do sistema de banco de dados, apresentar um referencial biográfico de sistemas de banco de dados para locadores de carro, para frotas de controle de prefeitura. Tudo isso eu posso colocar. Depois, implementar, desenvolver o banco de dados para o sistema de locação de carro. Né? Depois, verificar se o banco de dados foi suficiente, foi eficiente para atender aquela demanda daquele sistema que foi projetado e pensado para a locadora de carro da Localiza Cuiabá ou para o sistema de controle de frota da Prefeitura de Cuiabá. Está vendo, pessoal? Eu não preciso pensar muita coisa, mas eu vou colocar alguns objetivos específicos, mas que eles também possam ser atendidos durante o meu TCC. Tá? Depois eu vou colocar a metodologia, né, ó, para alcançar os objetivos propostos por esse trabalho, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos. Objetivo: apresentar uma revisão biográfica. Procedimento: essa foi uma forma que eu fiz, tá? Tem outras formas, porque na verdade, vocês podem ler outros TCCs, outras monografias, outras dissertações, teses, doutorado, e vocês vão vendo que cada um tem uma metodologia, uma forma de desenvolver. E vocês podem aplicar aquelas que vocês acham que seja mais fácil, mais conveniente, ou que você se adaptou melhor a ela. Não é uma coisa muito meio fechada, assim, ó, tem que ser isso, pronto, acabou. Não. O que a gente quer é um produto bem feito, um texto bem elaborado, que possa falar e mostrar que você realmente desenvolveu o seu TCC. Tá? Então, a minha metodologia foi o quê? Eu fiz um objetivo e depois coloquei um procedimento que eu realizei para poder atender aquele objetivo que eu propus. Tá? Depois a gente vai descendo. Então, aqui agora, tá vendo? O que vocês estão na atividade 5, né, se eu não me engano, que é estrutura da dissertação. Qual vai ser a sua estrutura lá? Então, eu coloquei, ó, para alcançar o objetivo principal desse trabalho, foi realizada uma extensa revisão bibliográfica para contextualizar a ação do setor elétrico brasileiro e das redes neurais. Sendo assim, o trabalho está estruturado da seguinte forma. Capítulo 1. O que o capítulo 1 faz? Ele apresenta uma contextualização do setor elétrico brasileiro, a sua história, oh, meu Deus, a gente lê para achar erro ainda. O mercado de energia no Brasil e o mercado spot brasileiro. Capítulo 3, fazer uma revisão biográfica sobre redes neurais especiais, suas características e algoritmos Black Propagation. Capítulo 4, realizar uma demonstração sistemática dos resultados, demonstrando via tabelas e gráficos e uma descrição dos resultados obtidos. No capítulo 5, apresentar a conclusão final da minha pesquisa no trabalho. Então, vocês, por exemplo, podem fazer o quê? Capítulo 2, quem está fazendo banco de dados, tá? Apresentar uma contextualização do sistema de banco de dados, as suas tecnologias. Tá? Depois, capítulo 3, apresentar a modelagem do banco de dados que foi pensado para o sistema de locadora, de carro. Capítulo 4, mostrar o banco de dados funcionando, suas tabelas, como elas organizam os dados, como esses dados estão relacionados.
E no 5, ou pode ser que você só tenha capítulo 2, 3 e 4, não precisa ter 5 capítulos. Tá? A ideia é que a dissertação nosso TCC, ele não seja muito grande. A gente pode pensar no TCC com umas 32, 34 páginas, pode ser. Ah, quero escrever com 60, beleza, pode também. Mas aquele cara que fez com 32 e atendeu todos esses critérios e tal, tá ok. Tá ok, pessoal? Então, no capítulo 4 ou 5 pode ser a conclusão do seu trabalho. Então, essa o quê? Foi a minha estrutura do meu TCC. Aí depois, no capítulo 2, ó, que eu vou colocar aqui agora, foi esse item que eu pedi para vocês agora essa semana, que é a revisão, o conteúdo. Que é o conteúdo do que vai ter no meu TCC. Então, no meu caso, por exemplo, se eu fosse fazer da minha dissertação, enviar ela hoje, o que eu colocaria? Capítulo 2, revisão da literatura. Capítulo 2.1, setor elétrico. Vou falar o que é o setor elétrico? Vou falar sobre o cenário nacional. Eu preciso ter o texto do cenário nacional? Não preciso ter ele ainda. Se eu quiser colocar, beleza. Mas se eu não quiser, não preciso. Depois vou falar sobre o quê? Vou falar sobre geração de energia, tá vendo? Vou falar sobre transmissão de energia. Então, quem está fazendo sobre banco de dados vai poder falar quando surgiu sobre revisão biográfica sobre banco de dados. O início da informação, por exemplo. Quando surgiu a informação, aí você vai falar sobre isso. Depois, essas informações, o advento da computação, o surgimento dos primeiros bancos de dados, bancos de dados, as primeiras tecnologias de banco de dados, os modelos de banco de dados utilizados antigamente e utilizados hoje, quais os sistemas de banco de dados estão disponíveis hoje. E são tópicos que você vai colocar, porque depois você vai escrever um texto bonito sobre cada tópico desse, que vai fazer o quê? Vai ser seu referencial teórico. É que esse texto vai te dar a base para depois você defender o seu TCC. Por quê? Eu não posso falar sobre banco de dados se eu não sei como ele surgiu, aonde ele surgiu, qual tecnologia que estão disponíveis, como essa tecnologia funciona. E quem vai ler seu TCC, ele quer saber sobre isso também. Entenderam, pessoal? Então, essa parte agora que a gente está pedindo é para vocês colocarem esses itens assim, igual está aqui, ó. 2.1.5, instituições do setor elétrico brasileiro. Então, de vocês, por exemplo, quem faz banco de dados. 2.1.5, tecnologia de banco de dados, sistemas de banco de dados disponíveis. Aí tem lá dentro, tem FreeBSD, tem MySQL, tem o Google agora com outras tecnologias. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Olha lá, tá vendo? O novo modelo, fui falando. E aí eu fui até o... Vamos passar aqui para o meu terceiro capítulo, que aí eu entrei em redes neurais. E aí pode ser que vocês entrem na modelagem do banco de dados de vocês. Então, pessoal, vou voltar aqui. Na verdade, o que eu estou pedindo para vocês agora é para vocês façam isso aqui, ó. Só que não aqui, não no sumário, mas lá dentro do texto lá. Revisão da literatura, por exemplo. Depois, setor, banco de informação, o surgimento da informação, por exemplo. Aí vocês falam vão colocar alguns tópicos para você falar sobre a informação. Depois, os modelos de banco de dados existentes. Então, cada assunto de vocês que vocês vão abordar no TCC vai estar num tópico desse, ó. Vai estar o seu capítulo 2, começa aqui, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, depois mudou um pouco o assunto, 2.2. Mudou mais um assunto, 2.3, até você fechar o seu capítulo. Eu fechei o capítulo sobre banco de dados, beleza. Agora eu vou falar sobre a modelagem do banco de dados. Então, eu vou criar aqui, número 3, modelagem do banco de dados. Aí você vai falar sobre modelagem, como você modelou.
Depois você vai fazer um quarto capítulo falando sobre o banco de dados, desenvolvimento do banco de dados. Aí você vai mostrar o seu banco de dados que você desenvolveu. Aí você mostra os seus relacionamentos, suas tabelas, com umas imagens bonitas falando, e você explica sobre cada uma daquelas imagens. Precisa estar tudo pronto isso agora? Não, não precisa. Mas tem que estar pensado aqui agora. Tá ok? Então, pessoal, eu vou começar a responder as perguntas. Eu acho que talvez deve ter dado para esclarecer um pouco. Tá ok? O pessoal está perguntando, então vamos lá. Vou vir aqui para o começo, vou começar pela Andela. Professor, nós de Cuiabá estamos perdidos porque, pelo menos no meu caso, eu envio as atividades e não sei se estão certas, porque eu acredito que as observações sobre o que não está certo teriam que ser colocadas lá no comentário da atividade e não tem nada. Então, André, assim, eu vou estar conversando com o tutor presencial, tutor online de vocês aqui de Cuiabá, tá? Para poder amanhã dar um feedback para vocês. Mas só lembrando que são muitos TCCs, a gente não está considerando, é um volume muito grande, e a gente está tentando responder todos os TCCs de vocês. Mas, assim, a ideia é que não vai ter nota ainda assim, em todas as atividades, pessoal. E aproveitando já a resposta de outras pessoas aqui, perguntas, o pessoal está perguntando assim, quando sai nota da atividade? Cleomar, essa disciplina ela é um pouco diferente da disciplina das outras disciplinas. A ideia é que vocês aqui sejam aptos ou inaptos. Mas a gente não tem esse item lá, apto ou inapto. A gente tem nota. Tá? O TCC de vocês, o PCC está ok? Está bom? É apto. Então vai ganhar nota 10. O TCC não está bom, não tem condição, o PCC não está bom, não tem condição de virar um TCC. Não vai ter uma nota menor de 6 e não vai ser aprovado. Tá ok? Então, eu queria que vocês... Tem que ser sobreposto. Eu queria que vocês ficassem o seguinte, pessoal. Não se preocupem com nota. As atividades elas não vão ser lançadas notas nas atividades. A gente vai estar avaliando, a gente está construindo um documento que a gente quer chegar no final da última semana e a gente tem um documento completo onde você vai ser avaliado. Seu TCC está ok, não está ok. A ideia é que os tutores vão dando esse feedback agora, porque também não posso deixar lá no final e falar com você, Carlos Gama, o seu TCC não está bom. Você não vai passar, não, isso não está certo. Mas a ideia é que a gente vá fazendo isso agora, nessa semana e na outra. Para a gente estar lendo e tentando dar o feedback na medida do possível, que são muitos TCCs, pessoal. Mas então eu peço a colaboração de vocês, o entendimento que não vai ser lançado nota em todas as atividades. Aquelas atividades elas são criadas por quê? Eu preciso que vocês enviem o arquivo para mim. E aquele módulo ali ele é perfeito. Eu crio ele, coloco data, vocês enviam, eu recebo o arquivo aqui e consigo avaliar e ler. Mas eu não estou preocupado em lançar nota. O objetivo geral dele está ok, está 10. Não, eu não quero isso. Eu quero que o seu PCC esteja bom lá no final. Tá ok, pessoal? Deu para entender um pouco? Tem que comprar acima de... Pode ser, já fica tudo padrão. Ó. Tem que comprar acima de 100 e poucos reais, porque por causa do frete, frete grátis, frete grátis. 25. 150 reais. Outra coisa, o PCC é em grupo, então precisa que ser toda a parte teórica, não. André, de novo, reforçando, o TCC ele é em grupo, a aplicação é em grupo. Por exemplo, vou reforçar de novo. Vocês desenvolveram vamos lá, sistema para controlar a frota de carro da Prefeitura de Cuiabá. Tá ok? Tá ok, pessoal? Conseguiram visualizar o problema? Conseguiram visualizar a aplicação? Nós vamos fazer um sistema para o prefeito Emanuel Pinheiro controlar a frota de carro da Prefeitura de Cuiabá. Tá ok? Beleza?
Esse é o nosso objetivo, nosso produto. Então, a Andréia, o Carlos Gama, o Cleomar, o Arli aqui vão desenvolver, eles vão desenvolver Vou colocar aqui, como que eu coloquei lá, luminária LED sobretudo. Que parece, ó, só 3 painel, 160 reais. Aí eu tenho esse com 10, ó, só dizendo, pô. Com 10 é muito. Não sei, quanto clareia esse aí, quanto vai precisar.